Você se diz engenheiro de back-end, mas ainda faz deploy na mão e chumba a senha no código? Se o seu servidor corromper hoje de madrugada, você tem rastreabilidade exata ou vai entrar em desespero? No vídeo de hoje, a gente vai destruir o amadorismo. Nós vamos construir uma infraestrutura de CI/CD implacável do zero absoluto. Vamos codificar uma API Spring Boot no Java 21, empacotar a aplicação no Docker usando Multistage Build e forjar uma esteira automatizada no GitHub Actions até o deploy contínuo na nuvem. Uma contextualização rápida para quem não tem tanta familiaridade com Git e arquitetura de nuvem. Tudo começa na sua máquina local. O Git não é nuvem, ele roda isolado no seu HD. Ele é um gerenciador de estado. Quando você comita, você está criando um ponto na história daquele código, como vocês podem ver aí na versão 1, 2 e 3. Mas se o seu sistema operacional queimar agora, o projeto morre junto. Para evitar isso, a gente usa o fluxo de rede. Através de um comando de git push, nós pegamos esse histórico local e espelhamos no GitHub. Muita gente confunde Git com o GitHub, mas o GitHub, por padrão, é só um serviço passivo de hospedagem. É o computador de outra pessoa guardando seu texto. O código fica lá, parado. As coisas começam a ficar interessantes quando a gente coloca a automação no meio. Nós configuramos o repositório para escutar eventos. Mas como o GitHub sabe o que fazer quando recebe um código novo? Através desse cara aqui, o workflow.yaml. Ele é o cérebro da nossa esteira. Assim que um push bate na branch main, esse arquivo YAML dispara o gatilho e acorda o GitHub Actions, dando a ele o manual de instruções exato do que deve ser feito. O Actions lê esse arquivo, levanta uma máquina virtual isolada na nuvem, clona o seu código, instala o JDK, compila o projeto e constrói a nossa imagem Docker de forma automática. Todo aquele processamento pesado de compilação sai do nosso hardware local e vai para a nuvem. Com o build finalizado com sucesso, o Actions pega a imagem gerada e faz o envio para o Docker Hub. O Docker Hub atua estritamente como um cofre de artefatos. Ele não executa da aplicação, ele apenas armazena as versões prontas, seladas e enjauladas do seu container. E finalmente, chegamos na ponta da linha, a hospedagem. O seu servidor de produção, rodando na internet, não tem Git, não tem Java, não tem ambiente de desenvolvimento. A única responsabilidade dele é se conectar no Docker Hub, puxar a imagem final mais recente e colocar o sistema no ar. Zero contato com código-fonte em ambiente de produção. Abrimos a IDE e vamos criar um projeto Spring, básico do básico. Vamos nomear o artefato de Core API. Deixa o Gradley mesmo para gerenciar os nossos pacotes, e a versão do Java fica cravada na 21. Pronto. Nas dependências, não vamos inventar nada complexo agora. A gente só pesquisa pelo Spring Web. Isso já é o suficiente para embarcar o servidor do Tomcat e conseguir expor as nossas rotas na rede. Como o Gradle adora baixar a internet inteira no primeiro build, vai tomar um café enquanto isso, ou aproveita para maratonar aquele vídeo insano de 1 hora de como criar um motor de banco de dados na mão. Se você ainda não viu, tá perdendo engenharia de verdade. O link tá na descrição e no card aqui do lado. Terminou. Agora a gente vai aqui na raiz do nosso pacote e cria nosso único e solitário controller. Vamos chamar de Health Check Controller. Para transformar essa classe numa API de verdade, a gente anota com @REST-controller. A diferença para um controller comum é que aqui o Spring já entende que não vamos devolver uma view ou uma página HTML. Ele vai injetar a biblioteca do Jackson por debaixo dos panos e serializar tudo para JSON automaticamente. Logo abaixo, a gente usa o @requestMapping, passando a string /API/health para definir a nossa rota base. E um detalhe importante, num ambiente real de produção, é exatamente nesse endpoint que o seu cluster do Kubernetes vai ficar batendo de tempos em tempos para saber se a sua aplicação está viva ou se o container travou e precisa ser reiniciado. Agora a gente cria o método status. Vamos anotar ele com @getMapping. Com isso, o roteador interno do Spring vai interceptar qualquer requisição com o verbo http-get que bater naquela rota e jogar o processamento para dentro desse nosso escopo. O retorno desse método vai ser um response entity tipado com uma classe payload, que ainda não existe no projeto. E na hora de devolver a resposta, a gente retorna um response entity.ok e segura essa linha por um instante. A gente não vai simplesmente jogar uma string solta, nula ou um map genérico aqui para dentro. Isso é uma API. A gente tem padrão e precisa de um contrato definido. Então você vai rapidinho aqui na raiz do pacote, clica com o botão direito e salva esse objeto payload direto como um record. O Java trouxe o record justamente para a gente parar de sofrer escrevendo getter, setter, equals e hashcode de forma redundante. É uma estrutura de dados limpa, imutável e direto ao ponto. A gente define o nome do serviço como string, o status, passa um instant para o nosso timestamp gerar a auditoria exata do milissegundo da requisição e fecha com uma mensagem de texto. Só isso, sem boilerplate. De volta para o nosso controller, a gente já pode fechar aquele retorno pendente. Dentro do método OK, a gente dá um new payload e preenche os dados do nosso contrato. Passa a string core API para identificar o serviço, up para o status, pega a hora exata do sistema operacional chamando instant.now e coloca uma mensagem de sucesso avisando que a nossa pipeline de CI/CD passou sem quebrar nada. O código está limpo. Agora a gente abre a classe main da aplicação, você vai lá em cima e clica no play para rodar o contexto. Acompanha aqui o terminal do Spring subindo. O banner clássico do Spring Boot aparece, a JVM inicializa,
O contexto carrega as anotações e o Tomcat sobe cravado na porta 8080. Sem erros, tudo limpo. Vai para o seu navegador, digita localhost 8080/API/health e dá Enter. Tá lá, a resposta processada e o JSON formatadinho brilhando na tela. Essa é a hora que a gente valida e manda aquele clássico "funciona na minha máquina". O problema, claro, é que a gente não vai embalar o nosso notebook num Sedex e mandar para o servidor do cliente. A gente precisa isolar o sistema operacional e empacotar esse artefato. Então volta para a IDE, cria o arquivo Dockerfile na raiz do projeto. E aqui a gente não faz a imagem de qualquer jeito, a gente vai usar Multistage Build, que é a arquitetura padrão, para não gerar uma imagem bizarra de 1 GB. Primeiro estágio, a gente chama ele de Builder. Puxamos a imagem do JDK21 Alpine, que é super leve. Copiamos nosso código lá para dentro e mandamos o terminal rodar o Gradle Clean Build. Um detalhe de esteira. Passa a flag "-x test para ele ignorar os testes unitários aqui. A gente quer velocidade bruta de compilação dentro do container. O resultado desse bloco é a geração do nosso arquivo jar. Segundo estágio. Essa é a imagem final. A gente não leva o JDK, não leva o compilador, nem o código fonte para produção. Isso é falha de segurança grave. A gente puxa apenas o JRE21 Alpine. Pega aquele jar que foi compilado lá no primeiro estágio e copia para cá chamando ele de app.jar. Deixa a porta 8080 exposta para documentar o tráfego e define o entry point executando o comando nativo do Java para iniciar a aplicação. Imagem segura, leve e pronta para o metal. E para orquestrar tudo isso de forma civilizada no seu ambiente local, sem precisar ficar decorando comando gigante para subir rede e volume no terminal, você cria um arquivo Docker Compose YAML. A gente declara o serviço do nosso back-end. No bloco de build, você aponta o context para a raiz, passando apenas o ponto, para ele rastrear nosso Dockerfile sozinho. Nomeia o container como Core API. Mapeia a porta 8080 da nossa máquina física para 8080 de dentro da rede isolada do container. E para fechar com precisão, a gente já injeta a variável de ambiente Spring Profiles Active, cravada em production, forçando o Spring a subir no perfil definitivo. Salva o arquivo e a nossa fundação está pronta para esteira. Agora a gente abre o terminal direto na raiz do projeto. Digita Docker Compose Up e passa a flag "-build. Esse detalhe do build é fundamental para forçar a engine do Docker a ler o nosso arquivo do zero, executando os 2 estágios que a gente acabou de criar. Acompanha o log na tela. Ele sobe o container do builder, usa o JDK para baixar o que precisa do Gradle, gera o .jar e depois descarta todo esse peso. Puxa só a imagem enxuta do JRE, copia o artefato final e dispara o nosso entry point. Logo em seguida, o console começa a cuspir os logs do Spring Boot. Mas presta atenção. Dessa vez ele não está rodando sujo direto no seu sistema operacional, ele está 100% containerizado, rodando isolado no perfil de produção. Para provar que o empacotamento funcionou, a gente volta no navegador, vai no localhost 8080/API/health de novo. Tá lá, o payload JSON atualizado com o timestamp perfeito sendo servido direto de dentro do container. A nossa aplicação está estruturada, o ambiente de build está automatizado e o isolamento está garantido. Acabou a desculpa de que o código só funciona na nossa máquina. Agora a gente está pronto para criar o repositório e plugar tudo isso no GitHub Actions. Com a aplicação local validada, a gente vai construir o cérebro da automação. Na raiz do projeto, você vai criar uma pasta oculta chamada .github. Dentro dela, você cria outra pasta chamada workflows. E dentro de Workflows, você cria o arquivo pipeline.yaml. É exatamente aqui que a gente declara a nossa infraestrutura como código para a rede de servidores do GitHub Actions ler. A gente começa definindo o nome da nossa esteira, Core API Pipeline. Logo em seguida, a gente precisa configurar o gatilho de execução. Você digita on, push nas branches e passa a string main como alvo principal. O que isso significa na prática? Significa que ninguém mais vai fazer deploy manual na máquina. A partir de agora, qualquer código que for aprovado e empurrado para branch main vai acordar esse servidor na nuvem automaticamente. Agora a gente abre o bloco de jobs. Vamos batizar a nossa rotina de build and deploy. E a gente precisa escolher o sistema operacional da máquina física lá na Microsoft que vai rodar os nossos scripts e empacotar tudo. Em Runzone a gente declara Ubuntu Latest. Esquece o Windows para servidor de CI/CD. A gente quer um ambiente Unix puro, estável, previsível e rápido para manipular nossos containers e rodar o Gradle. Dentro de Steps, a gente começa a sequência real de execução. O primeiro passo é o Checkout Source Code. A gente invoca a action oficial do GitHub na versão 4, que serve apenas para clonar o nosso repositório lá para dentro do servidor virtual. Sem isso, a máquina estaria completamente vazia. O segundo passo é preparar o terreno para o Java. A gente chama o Setup Java Development Kit, definindo a versão 21 cravada e a distribuição base da Temurin. E aqui tem uma sacada de performance de infraestrutura essencial. A gente passa o parâmetro cache apontando para o Gradle. Isso faz o servidor salvar os pacotes baixados na primeira execução. Nos próximos deploys, ele não vai precisar baixar a internet de novo. Isso corta o tempo de build do nosso projeto pela metade. Ninguém quer ficar esperando 10 minutos para uma pipeline terminar de rodar. Performance de CI/CD importa muito. O terceiro passo é para evitar o famoso terror de quem desenvolve no Windows. A gente precisa dar permissão de execução para o script do Gradle no Linux. Você cria um run e passa o comando nativo de permissão do Unix, chmod +x Gradle.
Se você não fizer isso e tiver feito o push de um ambiente não Unix, a pipeline vai quebrar no meio dizendo que não tem permissão para executar o build. O chmod resolve essa diferença de sistema operacional na força bruta direto no terminal. Agora sim, a gente manda o servidor compilar o projeto. Declaramos o passo build application with Gradle. No run, a gente passa o ponto /Gradle clean build, ignorando os testes com a flag "-x-test. Por que rodar a compilação aqui se a gente já vai compilar dentro do Dockerfile? Simplesmente para garantir a integridade do código-fonte nativamente na esteira antes de gastar recursos tentando gerar qualquer imagem do Docker. Com o código passando liso no build, a gente entra na fase de entrega. O quinto passo é a autenticação no Docker Hub para a gente poder hospedar a imagem final. A gente usa a action oficial de login do Docker na versão 3. Presta muita atenção aqui. A gente não chumba senha no arquivo de jeito nenhum. A gente injeta as credenciais buscando direto do cofre criptografado do GitHub usando a sintaxe de chaves secrets.docker username e secrets.docker token. A gente vai escrever essas chaves no código agora, mas fica tranquilo que a configuração real lá no painel do GitHub e a geração do token no Docker Hub a gente faz daqui a pouco. Por enquanto, só digita as chaves para o nosso pipeline já ficar pronto. A regra de ouro é, credencial exposta em código é infraestrutura comprometida. Então declaramos as variáveis no YAML agora e deixamos para plugar a segurança logo mais na hora de subir para o GitHub. E o último passo de todos é o build and push Docker image. É aqui que o artefato nasce. A gente usa a action versão 5. Define o contexto apontando para a raiz do nosso projeto com um ponto e já ativa a flag push como true. Isso obriga a pipeline a fazer o upload automático da imagem para a nuvem assim que o build terminar. E na hora de colocar as tags nessa imagem, a gente aplica uma arquitetura de versionamento duplo que separa os profissionais dos amadores. A primeira tag é a latest. Ela sempre vai apontar para a versão mais recente da nossa API, mas só ela não basta para um ambiente seguro. Se essa imagem corromper em produção hoje de madrugada, como você faz um rollback para a versão anterior sem registro exato? Por isso a gente desce uma linha e passa uma segunda tag usando a variável de ambiente nativa, github.sha. Isso vai pegar exatamente o hash criptográfico do commit que disparou a pipeline e vai colar de forma imutável na sua imagem lá dentro do servidor do Docker Hub. Se o deploy quebrar o servidor, você olha o hash do commit no Git, vai no Docker Hub e manda o servidor puxar a imagem anterior com precisão absoluta, sem adivinhação e sem desespero. Tudo pronto. Mas antes de dar o push e disparar a esteira, a gente precisa do servidor destino. Então agora vamos abrir o GitHub e criar o nosso repositório do zero. Abre o navegador e digita github.com. Se você é júnior e por um acaso nunca usou o GitHub na vida, não se desespera, você está no exato lugar certo para aprender. A plataforma é a casa da engenharia de software. Para criar a conta, é ridículo de simples. Você clica lá em cima e loga direto com a sua conta do Google. Com o painel aberto, você vai no botão de mais e clica em New Repository. No nome da aplicação, a gente segue o nosso padrão e digita Core API. Pode criar. Ele vai carregar naquela tela clássica de repositório completamente vazio. Presta muita atenção aqui. Só copia a URL que aparece aí na tela e guarda ela com carinho, porque a gente já vai usar esse endereço para conectar os dois mundos. Agora volta para a IDE e abre o terminal cravado na raiz do projeto. Vamos versionar isso do jeito certo. Digita git init. Esse primeiro comando diz para o Git começar a rastrear o histórico de alterações da nossa pasta localmente a partir de agora. Mas um detalhe rápido, para isso funcionar, você já precisa ter o Git instalado na sua máquina e o acesso remoto configurado com a sua chave. Se você se enrolou nessa etapa de configuração, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo à parte focado só em destrinchar o Git para vocês. Logo depois você digita git branch-m maiúsculo main. O Git antigamente chamava a base de master, mas a gente força para main seguindo o padrão moderno da indústria. Agora a gente vai amarrar a sua máquina com a nuvem. Digita git remote add origin e cola aquela URL que você copiou lá do navegador. Conexão feita. Para colocar toda a nossa infraestrutura e o código na área de preparação, você dispara um git add espaço ponto. O ponto significa que não vai sobrar nada para trás. Agora a gente tira a fotografia oficial desse código. Digita git commit-m e passa a mensagem initial commit. Olha o terminal cuspindo a árvore inteira de arquivos adicionados. A versão está congelada e pronta para o embarque. Para finalizar o trabalho sujo e empurrar tudo lá para o servidor que acabamos de criar, você executa o git push origin main. Código transferido, o nosso repositório foi populado. E agora a mágica da automação vai acontecer. Volta para o navegador e atualiza a página do repositório no GitHub. O código acabou de subir, mas presta atenção num detalhe. Do lado da nossa mensagem de commit tem um pontinho laranja brilhando. Esse ponto indica que a nossa esteira de CI/CD percebeu o push na branch main, acordou e já está trabalhando nos bastidores. Se a gente clicar nele e for em detalhes, o GitHub joga a gente direto para a aba de Actions. O servidor montou a máquina, instalou a JDK 21, rodou a compilação do Gradle, mas crashou. A esteira parou e o log ficou vermelho no step de autenticação. Error, username and password required. Isso aconteceu porque a gente não configurou os cofres de segurança do GitHub, então o robô não tem permissão para logar na conta e hospedar a imagem. Para resolver isso, abre outra aba e acessa app.docker.com.
Se você não tem conta no Docker Hub, é de graça e você cria rapidinho vinculando ao GitHub ou Google. Logado no painel, você vai no menu lateral, clica em Settings e depois em Personal Access Tokens. A lista está vazia, então clica em Generate New Token para criar a chave de integração. Na descrição, a gente coloca Core API Access Token. No Expiration Date, pode colocar None para ele não expirar nos nossos testes. E em Access Permissions, a gente deixa o acesso de Read, Write e Delete para a pipeline ter liberdade de gerenciar as imagens. Clica em Generate. Ele vai te dar o comando com o seu username, no meu caso, NulpDev. E logo embaixo, aparece o token criptografado começando com DCKR. E um recado rápido. Eu estou mostrando o token na tela, mas você não deve compartilhar o seu token com ninguém em hipótese alguma. Eu vou invalidar ele antes de postar o vídeo, então nem adianta tentar usar. Copia esse token e volta lá para o repositório do GitHub. Vai no menu superior e clica em Settings. No menu da esquerda, rola para baixo, procura por Secrets and Variables, expande a lista e clica em Actions. Essa é a área segura do GitHub para variáveis de infraestrutura. Clica no botão verde New Repository Secret. No name, digita exatamente Docker Token, tudo maiúsculo, do mesmo jeito que a gente definiu no YAML. No campo Secret logo abaixo, você cola a chave que a gente acabou de criar no Docker Hub e adiciona. Agora repete o processo para o segundo cofre. Clica em New Repository Secret de novo. O nome vai ser Docker Username e o valor é a string do seu usuário público do Docker Hub, no meu caso, NulpDev. Salva tudo. Cofres configurados, agora a gente vai forçar a máquina a tentar de novo. Volta na aba Actions lá no topo, entra naquele fluxo vermelho que falhou, vai no botão Rerun All Jobs no canto direito e confirma. O GitHub vai provisionar a máquina do zero e recomeçar a rotina. Abre o log para acompanhar em tempo real. Checkout passou, Java configurado, build com Gradle concluído. E olha a etapa de autenticação onde tinha dado erro. Ficou verde. O robô destrancou o cofre. E agora no último step, a mágica do pipeline contínuo acontece na tela. O log vai atualizando linha por linha, mostrando cada layer da imagem sendo construída, cacheadas e empurradas direto para nossa nuvem. Alguns segundos depois, o job finaliza com sucesso absoluto, tudo verde. Para bater o martelo e confirmar se a imagem realmente subiu e está disponível para a rede, volta lá na aba do Docker Hub. Vai no lado esquerdo, clica no menu Hub e depois escolhe Repositories. E olha quem tá lá, o nosso repositório NulpDev/Core API recém-criado e populado. A imagem tem poucos megabytes graças ao JRE do Alpine. Clica no repositório para ver os detalhes e tá lá a prova da nossa engenharia de deploy contínuo. As duas tags geradas, a lei teste padrão e a tag com o hash exato do nosso commit. A arquitetura operando no estado da arte. Abre outra aba no seu navegador e digita render.com. Acessa o dashboard. E mais uma vez, se você não tem conta, a criação é instantânea usando o próprio GitHub. Vamos usar o render porque ele abstrai a complexidade de infraestrutura para expor nosso container na internet. Lá no topo direito, clica no botão branco New e seleciona Web Service. Como a nossa esteira de CI/CD já fez o trabalho duro de empacotar na aplicação, a gente não vai mandar ele compilar código-fonte. Na opção de Source Code, marca a escolha Existing Image, para puxar direto do Docker. No campo de busca, digita o caminho absoluto, docker.io/nulpdev/core API /laytest. O próprio render vai bater na API do Docker Hub e validar a nossa imagem. E só para não restar dúvidas, dá uma olhada rápida lá na aba do Docker Hub que a gente deixou aberta. Essa é a exata mesma imagem que a nossa pipeline do GitHub Actions construiu e subiu. A gente está conectando as pontas da nossa arquitetura. Volta para o render, deixa o campo de credentials em branco porque o nosso repositório é público e clica em Connect para avançar para a configuração. Na tela de setup do projeto, não precisa inventar moda. Desce a página, ignora as opções avançadas e muda o plano direto para o free. Para esse ambiente de validação, a camada gratuita atende perfeitamente. Feito isso, rola até o fim e clica em Deploy Web Service. Agora a plataforma assume o controle. O render faz o pull da nossa imagem enxuta baseada no JRE do Alpine. Acompanha a janela de logs, ele provisiona a máquina, sobe o container, a JVM inicializa e o Spring Boot solta aquele mesmo banner que a gente viu no nosso terminal local. Segundos depois, o log crava que a aplicação está rodando e o status lá no topo fica verde. O nosso serviço está vivo no ar. Ali mesmo no topo esquerdo, debaixo do nome do projeto, o render já disponibiliza um endereço público seguro. Copia essa URL padrão que eles geraram. Abre uma nova aba limpa no navegador e cola esse endereço. Mas lembra de adicionar a nossa rota no final. /API/health. Dá um enter e espera o roteamento bater no servidor. Tá lá, o JSON de resposta da nossa API renderizado em produção, status up, serviço Core API respondendo e o nosso payload sendo servido para qualquer lugar do planeta. A arquitetura inteira do código na ideia ao deploy automatizado em nuvem está validada e de pé. Mas, sendo realista, devolver uma string fixa em um endpoint de health check é fácil. Um back-end de engenharia de verdade precisa de estado. Ele precisa persistir dados e, acima de tudo, você precisa saber exatamente o que está acontecendo com esses dados em produção. Nós vamos construir os conceitos tijolo por tijolo. No próximo vídeo dessa jornada, nós vamos dar o próximo passo lógico da nossa infraestrutura. Vamos substituir esse endpoint básico por um CRUD real conectado a um banco de dados Postgres. Mas nós não vamos fazer isso como amadores. Subir o banco é obrigação. O diferencial da engenharia é não voar às cegas. Junto com a persistência, nós vamos acoplar a nossa primeira camada de observabilidade usando Prometheus e Grafana.
Você vai ver a sua aplicação gerando métricas reais e o tempo de resposta do seu banco de dados sendo plotado em um dashboard profissional, tudo rodando orquestrado em containers. Chega de adivinhar onde está o gargalo do seu sistema. Se você está aprendendo com nossa engenharia, considere se inscrever, pois a fundação da nossa esteira de CI/CD está pronta. No próximo, a gente traz o peso dos dados e a telemetria.